A verdadeira religião de Cristo não era a católica, muito menos a protestante, mas algo que vai muito além dos templos. Eu sei, esse assunto vai ser polêmico, e justamente por isso eu não entreguei ele pro Instagram ou pro TikTok, mas sim pro YouTube, para conseguir explicar justamente o que eu quero trazer com essas ideias. Esses dias eu me deparei com uma frase muito interessante que diz o seguinte: a diferença entre Jesus e a religião é que a religião envergonha as pessoas por terem os pés sujos, mas Jesus se ajoelha para lavar justamente esses pés. Jesus não está confinado em templos de ouro com dogmas rígidos e muito menos em profecias vazias de homens, mas justamente no coração daqueles que estão rendidos a Ele. Em Atos dos Apóstolos 17:24, temos a seguinte ideia: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus não pode ser contido por construções humanas ou até mesmo instituições ou normas da sociedade em que impomos para nós. Ele é muito maior, afinal ele é o Criador do universo. Jesus está justamente nas lágrimas de uma mãe, ecoando por um filho perdido nas drogas, no abismo. Ele está na oração daquele que ajuda sem olhar classe, cor, etnia ou qualquer denominação social que nós temos construído. Eu conjuguei mal o verbo, né? Nós tenhamos construído. Porém, entretanto, todavia, nós vivemos em um mundo extremamente polarizado, onde as pessoas tentam colocar o rei do universo justamente em caixinhas ideológicas. Por exemplo, Jesus com certeza era judeu. Jesus com certeza era palestino. Jesus com certeza seria de direita. Não, ele certeza seria de esquerda. E no fim a gente não consegue perceber que tudo isso é só para defender algum discurso ideológico de nossa parte. Esquecemos que Jesus atravessa as barreiras do orgulho, da vaidade e vem para reconstruir justamente tudo aquilo que a gente tinha quebrado com a nossa própria humanidade, com a nossa própria maldade. C.S. Lewis tem uma frase que eu gosto demais, que ele diz o seguinte: não podemos acomodar Deus dentro de nossos próprios conceitos. Ele é muito maior. Como uma criatura infinita, grandiosa e muito além, pode ser definida por criaturas finitas. Isso não faz sentido em uma lógica. Bom, Jesus quebrou as barreiras sociais. Provavelmente ele seria visto como revolucionário. Mas Jesus tinha algo muito maior do que os revolucionários. Ele não buscava ser visto pela sociedade, ele não buscava ter um mérito com isso. Um dia, Jesus se sentou à beira do poço e falou com uma mulher samaritana, que era alguém rejeitada pela sociedade justamente por já ter sido casada 5 vezes, e também porque judeus e samaritanos naquela época tinham um conflito muito grande. E Jesus estava vindo justamente da região da Judéia. Eu vou resumir toda essa passagem de forma bem clara, mas você pode ler ela em João 4. Bom, mulher, crê-me, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adoreis o Pai. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura os que assim o adoram. Por que isso? Porque ele busca justamente esses. Porque esses não têm uma fé performática. A fé deles não é feita para mostrarem os simples stories, ou até mesmo para ter uma moral elevada ou se sentir superior ao outro. Afinal, é você quem deveria se sentir mais humilde justamente por ter consciência maior dos seus pecados. Deus coloca que o lugar de adoração não seria um templo sagrado, mas justamente o coração daqueles que estão rendidos a Ele. Ou seja, o simbólico corpo de Cristo. Se Jesus caminhasse entre nós, provavelmente não estaria em alguma igreja comum, mas sim nas ruas, com os perdidos, com os que foram rejeitados pela sociedade. E estaria na casa de uma mulher que chora todos os dias por um filho que está perdido. Ou estaria com aqueles que sonham em algum dia só ter uma casa para morar. É loucura pensar que um pastor deixa 99 ovelhas por uma.
Mas depois que você entende que quando você é essa ovelha, tudo faz sentido. Bom, é verdade que existe uma fragilidade nas estruturas humanas, mas também existem muitas coisas boas. Missionários construíram hospitais, fundaram faculdades. Harvard, uma das maiores instituições do mundo, inicialmente era uma faculdade de teologia formada por pastores. Mas a mesma instituição que pode ser caridosa, também pode ser odiosa. Nós temos a história das cruzadas, das inquisições, e não tente esconder a história explicando que isso tudo foi culpa ou do Estado ou a gente tentar terceirizar o que a igreja fez, porque nós sabemos que a história é sim verdadeira. Infelizmente, tanto o lado protestante, tanto o lado católico tiveram seus erros durante toda a história humana. Nenhuma instituição formada por homens está imune ao orgulho da nossa alma. Isso não significa necessariamente que a fé cristã seja falsa, mas que muitos falham em viver aquilo que Cristo ensinou. Muitas vezes até a gente, no nosso dia a dia, esquece dos ensinamentos de Cristo. Grandes templos feitos de ouros, um país inteiro dedicado somente a questões religiosas. Mas quando nós olhamos a Bíblia, principalmente em Timóteo, nós temos a seguinte ideia. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e alguns nessa cobiça se desviaram da fé. 1 Timóteo 6,10. E também, quem não toma a cruz e não segue após a mim, não é digno de mim. Mateus 10:38. O que nós vemos hoje também em muitas igrejas evangélicas, e eu falo isso, pertencendo a uma igreja, ainda assim eu frequento a igreja porque eu me sinto bem neste local e eu vou em uma igreja evangélica. Mas ainda assim a gente percebe que há muitos problemas hoje, como por exemplo, igrejas que colocam a oferta acima dos corações rendidos ou que falam essencialmente do financeiro da igreja. E se fala muito sobre promessas vazias, de que o seu salário vai triplicar, de que você vai ter ganhos com a sua fé, e tudo isso não passa de uma farsa para explicar um cristianismo que nunca foi pregado por Cristo. Cristo justamente era um homem humilde, que vivia e nasceu em uma manjedoura, que vivia como um carpinteiro, que tinha um pai e uma mãe trabalhadores. Ele poderia sim ter escolhido uma família rica para explicar que talvez a riqueza era alguma forma de virtude, mas isso é falso. Isso foi uma construção trazida de algumas igrejas que pegaram costumes, inclusive das monarquias antigas, e que hoje a gente sabe que é uma patifaria. Em 1 Pedro 2:24, Deus fala o seguinte: Ele mesmo levou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas feridas fostes sarados. Então, o que Deus entrega nesse versículo é que não era mérito nosso. E o próprio Rei do Universo se fez carne para vir ao mundo de forma humilde. Quem somos nós para querermos exaltação pessoal? O que eu desejo dizer é que Cristo ainda anda no meio do seu povo, mas nós tornamos ele em um simples estranho quando queremos colocar ele em caixinhas ideológicas para justificar as nossas próprias convicções, crenças ou até mesmo vencer uma discussão. De nada adianta nós se dividirmos em denominações, lados opostos ou teorias extremamente complexas se nós não conseguimos compreender a compaixão, a unidade e a união de Cristo. A Bíblia nos lembra o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é Cristo. Quando nós desprezamos o nosso irmão, nós acabamos ferindo até mesmo o nosso próprio corpo. Cristo não deixou nossa fé baseada apenas em uma teoria, mas em ações concretas que ele mesmo viveu, sendo humano. Mas aí é que entra o negócio. Jesus sabia que a religião iria se difundir em algum ponto da sociedade. Afinal, nós somos
pessoas que têm pensamentos complexos, que têm teorias, que pensam diferente, a sociedade evolui, que tem um monte de explicações para diversos assuntos. Então ele centrou uma verdade objetiva e única do que é a verdadeira religião de Cristo. E a verdadeira religião de Cristo sem mácula é a que ele descreve em Tiago 1:27. A religião pura e sem mácula para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas em suas aflições e guardar-se da corrupção do mundo. Ou seja, não é você ser morno, não é você escolher compactuar com a maldade existente no mundo, mas justamente se indignar com essa maldade e fazer algo contra ela. É justamente você olhar o seu irmão, aquele que talvez seja menos visto, aquele que está passando por uma enfermidade, a pessoa que está nas drogas, na prostituição, se é uma pessoa que tem diversos pecados contra a própria carne, não é isso que você deve olhar no outro, mas sim quem ele é para Cristo. Ele também é um filho dele. Por muito tempo eu questionei as instituições, eu me tornei uma crítica das igrejas. Eu ia nos locais e percebia as coisas erradas que existiam dentro de cada um. Eu fui a uma igreja católica, eu pesquisei sobre a religião católica, sobre a história da igreja primitiva, eu pesquisei sobre a história da igreja protestante, eu pesquisei a fundo sobre as diferentes denominações existentes, e eu posso afirmar que tanto ambos os lados têm contradições contra a Bíblia ou contra os mandamentos de Cristo. Eu cheguei a uma conclusão que me trouxe paz, que todas as instituições humanas são imperfeitas porque são feitas pelas nossas próprias mãos. Mas as instituições podem, com o tempo, um dia simplesmente se abalarem e tudo isso se acabar de alguma forma, mas o que Cristo deixou, a história de Cristo ainda está sendo contada, sabe? Um homem que viveu há mais de 2000 anos atrás ainda está sendo falado, ainda está sendo contada a sua história pela humanidade. Não é sobre qual lado está certo ou qual lado está errado, mas sim sobre o que Cristo veio trazer ao mundo, sobre o evangelho dele. A beleza do cristianismo não está no quanto um templo pode ser belo ou até mesmo no quanto que uma teologia pode ser bonita, mas está justamente na graça de Cristo, no fato de que seres humanos impuros, imperfeitos, receberam a graça de um ser perfeito e amável, e que hoje pregou algo que por muito tempo e ainda hoje é revolucionário: amar os outros sem olhar quem eles são, simplesmente amá-los. No Novo Testamento, Deus reduziu os seus mandamentos em apenas 2. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como assim ama-te a ti mesmo. Porque tudo isso impede que você cometa os pecados contra a sua própria carne e contra Deus. E assim, não permite que a gente mate, roube, difame, blasfeme. Tudo isso resumido em apenas amor. Amor! Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias e as coisas fracas para confundir as fortes. Ou seja, será que é válido a gente tentar colocar Cristo em uma caixa humana? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Fiquem com Deus. E lembrem-se de amar Ele e amar o teu próximo. Até o próximo vídeo.